Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, Futebol Internacional. Seguimos com o guia da Copa do Mundo de Clubes, o guia que você, especialmente 30 a mais, acostumado a ler em revista que apresentava os times, né? Antes das Copas do Mundo, das grandes competições, eu estou fazendo ele em vídeo. Então fiz um vídeo de apresentação e agora estou fazendo aqui time por time, um vídeo para cada time, 2 vídeos por dia, sempre 9 da manhã e 4:30 da tarde sai vídeo aqui no canal para termos todos os 32 até o dia 10 e aí todo mundo ficar craque. Então, eu peço para você, não só esse vídeo aqui sobre o RB Salzburg, mas todos os outros, deixa o seu like, deixa o seu comentário, fala o que você acha sobre os times e também mande para os seus amigos, quer conhecer o adversário desse, daquele time, da Copa do Mundo de Clubes, quer entender como esse time joga, então assiste esse vídeo que está tudo muito completinho, muito esclarecedor. E você que não é inscrito, peço que se inscreva no canal, também crescendo, o canal está ainda devagarzinho, começando a ganhar seus seguidores e a gente quer chegar aí no máximo possível de pessoas para trazer um conteúdo com informação, com credibilidade e com qualidade. Vamos de RB Salzburg, o time menos europeu, né? Eu falo isso porque, né? Não é por conta da identidade dele, não. É por conta do poderio financeiro e do nível técnico, né? Talvez de todos os times dos 12 europeus, é o que menos os outros continentes olham com aquele medo de é um time europeu, um time rico, é um time forte, é difícil de jogar. Eu acho que o Salzburg e os times dos outros continentes vão encarar como se fosse um adversário local. Vão jogar, se tiver que atacar, vai atacar, se tiver que jogar mais reativo, vai jogar reativo, mas sem aquele negócio, eu vou enfrentar o Real Madrid, vou enfrentar o Manchester City, vou enfrentar a Internacional, a Juventus, o Atlético de Madrid. Acho que não. Eu acho que o olhar para o Salzburg é o olhar que você está enfrentando um time praticamente igual ao seu. E é muito interessante isso, né? O Salzburg se classificou via ranking. E ele não estava entre os 12 no ranking, só que as restrições do ranking de só poder ter 2 times por país dentro da Europa foram descendo até que chegasse no Salzburg. Ele foi contemplado com essa vaga na Copa do Mundo de clubes, né? E não é só por ser um time da Áustria e não é só por ter estrelas, né? Por não ter estrelas, a temporada foi bem abaixo do que estava acontecendo nos últimos anos. Mas vamos contextualizar antes para todo mundo estar na mesma página e entender o que é o Red Bull Salzburg, né? A gente está falando de um time que foi fundado inicialmente em 1933, tá? Como SV Áustria Salzburg. E a Red Bull chegou só nos anos 2000. E depois que a Red Bull chegou nos anos 2000, venceu uma licitação para adquirir o time, que era um time que estava com dificuldades financeiras, ganhou 14 títulos e 15 temporadas, então, e um time que tem 17 títulos ao todo. Então a gente está falando de um time que praticamente não disputava títulos na Áustria, que era um time menor. A Áustria, os maiores times eram o Rapid Viena, o Áustria Viena, o Sturm Graz, e o Red Bull Salzburg, com o investimento, com o aporte, com o projeto Red Bull, se tornou o principal time da Áustria, ganhando quase todo ano. E isso, da pandemia para cá, está mudando um pouquinho. Esse domínio já não está acontecendo. Tanto que esse ano não foi campeão. Mas esse projeto, ele não é um projeto só esportivo de disputar títulos, é um projeto de revelar jogador, e o Salzburg, que é o que a gente chama de a matriz de todo o projeto global Red Bull, porque tem times no mundo inteiro, aqui no Brasil tem o RB Bragantino, é um projeto de ter jogadores jovens, promissores, para que ou ele seja alçado ao Leipzig, né, que é o time mais forte do grupo, e depois vá para um outro time europeu, ou então ele já vai direto para um gigante europeu. E nesse projeto de revelar jovens, de desenvolver jovens de vários lugares do mundo e vendê-los para grandes times, surgiram vários craques do futebol mundial, né? Como o Erling Haaland,
como o Dominique Szoboszlai, que está no Liverpool, o Sadio Mané, o Benjamin Sesko, que está no Leipzig, mas é um cara que está aí com o passe em torno de 100 milhões de euros, que em breve deve estar num gigante, o Sabitzer, o ADM, que vai ser aí também um nome importante nesse torneio pelo Borussia. Então, é um projeto que pensa nisso. É importante a gente contextualizar, porque o time, os jogadores que eu vou falar do time do Salzburg, que a gente vai ver na Copa do Mundo de Clubes, eles têm tudo a ver com isso. É o time mais jovem, com a média de idade menor de todos os campeonatos que disputa, por conta dessa mentalidade. Isso posto, agora a gente pode falar do Salzburg atual, né? Campanha na temporada 24-25, o time foi vice-campeão austríaco com 16 vitórias, 9 empates e 7 derrotas na campanha. Foram 53 gols marcados e 36 gols sofridos. 7 gols apenas no campeonato austríaco de fora da área e 6 gols de cabeça, a maioria dos gols feitos dentro da área. Posse de bola média da equipe nos jogos do campeonato austríaco é de 62%, e até mesmo na Champions é um time que gosta da construção, né? E foi um vice-campeonato que o time arrancou no final ali, conseguiu recuperar a segunda colocação e a vaga nos playoffs da Champions do ano que vem, porque o time estava a maioria do tempo em terceiro, quarto lugar. No finalzinho, conseguiu ganhar 3 dos últimos 4 jogos e recuperar pelo menos o vice-campeonato, que pode colocar o time de novo na Champions, né? Na Champions desse ano, o time foi muito mal. Ele ficou em antepenúltimo, 34º, com apenas uma vitória e 7 derrotas na fase de liga, com saldo de menos 22. O Salzburg, que em outras ocasiões passou de fase, fez boas primeiras fases, dessa vez não conseguiu, tomou goleadas, não conseguiu jogar nessa fase de liga. Na Copa, o time também teve uma temporada muito decepcionante, né? A Copa da Áustria, que poderia ser um título de consolação, o time caiu nas quartas para o Lask. E pensando em clássicos, né, contra o campeão Sturm Graz, campeão austríaco, na temporada foi uma vitória e 3 derrotas. Por que foram 4 jogos? Porque no campeonato austríaco o sistema é diferente, né? Você tem um turno e retorno, e aí depois a metade de cima da tabela classifica para uma fase final, e a metade para disputar o título e as vagas europeias, e a metade de baixo vai disputar um torneio para ver quem vai cair. Então, o Salzburg joga 4 vezes contra os melhores times do campeonato, mas contra o Sturm Graz, que foi o melhor time da Áustria na temporada, os resultados foram muito ruins, né? Só conseguiu ganhar 1 de 4 jogos. O Pep Linders, que é lendário auxiliar do Jürgen Klopp, ele foi o treinador no início da temporada, né? O Jürgen Klopp, ele é o diretor global aí, esportivo da Red Bull, tá rodando todos os times, né? Certamente vai estar lá na Copa do Mundo de Clubes, né? Para acompanhar o Red Bull, deve dar algumas entrevistas. Ele está participando desse projeto, mas ele não é treinador, ele é diretor e ele supervisiona todos os times Red Bull. O Pep Linders, que foi auxiliar dele, ele começou como treinador, mas foi muito mal, né? Apesar de ter classificado o time nos playoffs para a fase de liga da Champions, depois ele foi muito mal e foi demitido no dia 16 de dezembro. Então, não foi bacana a temporada do Salzburg e esse começo principalmente, né? Então, isso vai fazer a gente chegar no treinador. Depois da saída do Pep Linders, chegou o Thomas Lest, alemão, que treinou o Bochum, fez boas campanhas lá no Bochum, já tinha treinado na Áustria, no Áustria Viena. O Thomas Lest chega, né, 56 anos, treinador alemão. Ele tem contrato até junho de 27. Foram 19 jogos desde a chegada dele, com 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, números razoáveis para ele. E ele treinou as categorias de base do Salzburg. Ele tentou fazer um estilo de jogo mais intenso, mais agressivo, um jogo de muita pressão, que em muitos momentos funciona bem para a equipe da Áustria. Bom, para falar das principais estrelas, não tem como não começar por ele, né?
jogador de Israel de 21 anos, o Oscar Glor. Você vai ver na grafia daqui a pouco no campinho que se escreve Glouk, né? E até eu vejo narradores aqui no Brasil falar Glouk, mas chamo de Oscar Glor porque é assim que os narradores lá do campeonato austríaco o chamam, né? Acho que é uma pronúncia um pouco mais coerente como ele conhece, mas aí fica a gosto do freguês. Mas o Oscar Glor, ele, cara, é um talento absurdo. É a principal marca, o principal produto, né? Se a gente pode chamar assim, do Red Bull Salzburg no momento. Tanto que o Barcelona já quer comprar ele direto. Talvez ele nem vá para o Leipzig. Porque o Barcelona está querendo já contar com o futebol dele, outros times europeus já estão de olho. É uma joia, titular da seleção de Israel, muito talentoso. É um meia que joga pela esquerda, é destro, então corta para o pé direito, chuta muito bem, bate muito bem na bola, tem visão de jogo, tem qualidade técnica e é um jogador que se doa sem a bola também. Isso é muito importante, é um jogador coletivo, não tenta resolver tudo sozinho. Então, com certeza, esse menino a gente vai ouvir falar muito dele, né? Está conseguindo se destacar mesmo no momento que a seleção de Israel, né? Está pagando por todas as controvérsias de um momento de guerra, mas mesmo assim o Glor está jogando muita bola no seu clube também, na sua seleção. O Glor, ele tem 74 ações por bola com o jogo, então, ou seja, tudo passa por ele. Ele é a grande chave do funcionamento. Sempre ele é procurado quando o time inicia a sua construção ou quando vai fazer ali uma jogada de velocidade. 11 gols e 8 assistências nessa temporada. Tá? Outro jogador muito importante, rápido, veloz, de contra-ataque e jovem é o Nendorgels, que ele é jogador de Mali. Outro jogador jovem, você vê, o astro do time tem 21 anos, o outro tem 22. Se o Glor joga pela esquerda, o Dorgel joga pela direita, só que ele é um pouco mais híbrido. Ora ele é meia, ora ele é atacante, ele afunda, ele é um jogador de velocidade no contra-ataque. Os dois abrem em profundidade, né? Um de cada lado no contra-ataque, mas o Glor ele fica mais na esquerda, o Dorgels ele flutua mais, então às vezes ele vem jogar junto com o Glor também, e é um jogador rápido, inteligente, tem uma boa passagem entre linhas, consegue ganhar na velocidade dos zagueiros, é uma arma muito forte, especialmente nas jogadas de contra-ataque. Ele é um jogador destro, tem 8 gols nos últimos 9 jogos, então ele terminou muito bem a temporada. Ele fez 8 dos 15 gols dele que ele fez na temporada, ele foi artilheiro do time no ano, foram nos últimos 9 jogos. Então, foi um final de temporada onde ele cresceu muito, e a tendência é que ele cresça mais, tanto que o Manchester United está de olho nele. E para completar os destaques, eu vou pegar um jogador um pouco mais experiente, que é o goleiro da seleção da Áustria, né? Quem viu a Euro lembra do Schlager, goleirão, e ele perdeu muitos jogos essa temporada, né? Mas a expectativa é que ele esteja, mas ele está lutando contra uma lesão no pulso. Ele conseguiu terminar a temporada, jogou bem aí no final do campeonato austríaco, mas ele está com uma lesão no pulso, está tentando se recuperar a tempo da Copa do Mundo de clubes, né? Caso ele não jogue, não é tanto problema assim, porque o Blaswich, goleiro alemão, 34 anos, ele foi o goleiro titular na maioria dos jogos da Champions, então ele está acostumado com jogos grandes. A perda não é embaixo das traves, né? A perda de não ter o Schlager é com a bola no pé, na bola longa, porque o Schlager ele tem um jeito meio Alisson, sabe? De quando ele recupera a bola, ele já bate muito bem na bola, tem uma bola longa muito boa e dá aquela jogadinha de algum atacante, dá uma escoradinha, uma casquinha para que o Dorgels ou o Glock saiam na cara do gol, algum outro atacante saia na cara do gol. E essa é uma jogada que rendeu gols ao time do Salzburg. Então, o Schlager pode causar essa perda e também a perda da liderança, né, de ser o goleiro da seleção, de ser um líder da equipe. Bom, agora a gente está vendo o campinho de como o time joga, né? É uma formação meio futebol brasileiro anos 90, né? Com uma linha de 4 atrás, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. E basicamente é assim que joga mesmo com a bola.
sem a bola vira 2 linhas de 4, fica ali, o Dorguel sempre sobe quando o time está sem a bola, ele é o primeiro cara da combate na pressão, e aí depois que passa da primeira linha de pressão, é um jogador que descansa um pouco sem a bola, e aí fica 2 linhas de 4, fica o centroavante ele ali, e os outros jogadores defendem ali mais atrás no bloco médio, né? Depois que a pressão não dá certo. Mas a pressão do Salzburg acontece o tempo todo, tá? O Real Madrid no Bernabéu foi marcado pressão o jogo inteiro. O Real Madrid sofreu muito com a marcação, pressão do Salzburg no começo do jogo, até conseguir fazer o seu placar. E é um time que pressiona qualquer um. Venha quem vier, ele vai pressionar. O treinador tem esse jeito de jogar. E é uma pressão que funciona assim. Os dois jogadores ali da frente, o Dorguels e o centroavante, que aí, nesse caso, nesse jogo foi o Vertsen, mas tem outras opções também, né? A dupla de ataque muda muito. Eles dão o primeiro combate, e aí os dois jogadores de lado. Aí tá o Onicio, né? Jogador experiente, de 33 anos, que jogou muito tempo na seleção da Áustria. Ele abre de um lado, o Glo abre do outro, e pelo meio sobe o Bidstrup. O Bidstrup é fundamental na pressão. Um jogador dinamarquês, capitão da equipe, é o jogador de mais combate no meio campo. Ele sobe e marca ali a pressão no meio campo. Fica uma linha de 3 ali, marcando pressão. A pressão é intensa do time do Salzburg e atrapalha muito, força muitos chutões dos adversários. Então, esse é um espírito de marcar. Quando a pressão não funciona, o time volta, marca em 2 linhas de 4 e 2 jogadores na frente em bloco médio. Uma coisa interessante, toda essa intensidade acontece pela baixa idade do time, né? Se a gente for pegar, vou até pegar uma colinha aqui para facilitar, né? Mas se a gente for pegar, o goleiro, beleza, o goleiro é um jogador experiente. O Leandro Morgalha, lateral alemão, ele tem 20 anos. O Samson Baidu, que é o melhor zagueiro do time austríaco, ele tem 21 anos. O Joan Galdu, que é o companheiro de zaga dele, tem 18 anos. O Terzic é um pouquinho mais experiente, tem 25. O Oscar Gó, como eu falei, tem 21. O Dorguels tem 22. E tem outros jogadores muito jovens, né, nessa equipe. O Adam Daguin, que muitos jogos, inclusive da Champions, foi titular, ele tem 19. Centroavante dinamarquês, foi titular em muitos jogos, tem apenas 19 anos. O Karim Konaté, que é o principal desfalque, que é outro jogador que deve ser vendido para times gigantes da Europa, jogador da Costa do Marfim, tem 21 anos apenas. Só que ele está fora por conta de uma lesão em novembro no ligamento, não joga a Copa do Mundo de Clubes. Então, tem o Diakité também, que é atacante reserva, tem o Bob Clark, que está entrando, né, jogador inglês, de apenas 20 anos. São muitos garotos. E isso no calor dos Estados Unidos pode dar muita intensidade para o time do Salzburg, né? Então, basicamente, com toda essa vitalidade física, esse jovem time, ele te marca pressão o tempo todo, ele tenta ter a posse contra qualquer adversário, tá? Um defeito que eu considero grave nesse time é que o Terzic, lateral esquerdo, primeiro, ele sobe bem, ele cria boas jogadas ali com o Gló, ele faz a ultrapassagem, né? O Gló faz a armação, ele faz a ultrapassagem, ou então ele vem por dentro e o Gló passa no corredor, faz uma boa tabela ali. O problema não é ele, o problema é a cobertura. Como ele é o lateral que sobe mais, tinha que ter uma cobertura maior. E ele acaba não sendo coberto, porque o Bidstrup, ele sobe, ele faz combate, e o outro volante fica centralizado, fica meio que um buraco ali. Se o ataque rápido do adversário, o contra-ataque é coordenado, fica complicado. O primeiro gol do Real Madrid contra o Salzburg, na goleada de 6-1 em janeiro, de 5-1 em janeiro, foi assim, né? O Real Madrid recuperou a bola, o Rodrigo saiu em velocidade nas costas do Terzic, ele recebeu um passo de primeiro e finalizou. E o Real Madrid vai ser adversário de novo, né? Na Copa do Mundo de Clubes. Então, fica esse alerta dessas coberturas mal feitas, né? Mas do time, titular mesmo aí, o Terzic, o Baidu atrás, o Glau, o Dorguels e o Bidstrup. Esses jogadores são titulares absolutos. Os outros rodam, depende da intensidade física do adversário, do que o treinador quer. Mas são esses titulares absolutos que estão em todas as escalações. Os outros jogadores, o Thomas Letts, pode aí dar uma mudada, pode dar uma alterada, porque ele tem opção aí em nível semelhante. Bom, e para finalizar a briga do Salzburg,
Grupo que eu acho muito legal. Como eu falei no vídeo mais cedo do River, esse é um dos grupos mais legais. O grupo do River e esse aqui são os mais legais, porque tem o europeu, o campeão europeu, mas tem 3 times nivelados, brigando por um teórico segundo lugar. Tudo é sempre na teoria, né? Então o Salzburg estreia contra o Pachuca, do México, dia 18, quarta-feira, 7 da noite, horário de Brasília, lá em Cincinnati. Depois, no dia 22, domingo, ele joga contra o Al Hilal. E precisa fazer bons resultados nesses jogos se quiser classificar. E fecha contra o Real Madrid no dia 26. O Real Madrid, como eu disse, foi adversário em janeiro na Champions e foi 5-1 para o Real Madrid, né? Eu acho que a tabela é interessante, porque se o Real Madrid ganhar os 2 primeiros jogos, ele pode chegar já classificado, de repente até em primeiro, vai saber, né? É sempre tudo no campo do. A gente sempre fala aqui o óbvio. Tudo que a gente fala aqui, tudo que eu falo que eu acho que vai acontecer é a lógica, é o óbvio, é o Real Madrid ficar em primeiro. O que acontecer fora disso é o que acontece fora do óbvio, que pode acontecer também, né? Mas a gente sempre traz a lógica aqui para traçar um parâmetro. Eu acho que o Real Madrid, se ele conseguir ganhar os 2 jogos, já está classificado. No último jogo ele pode poupar titulares, né? Até por ser aí um final de temporada, o treinador novo querendo conhecer jogadores. Então, de repente, o Salzburg pode se aproveitar disso, mas o Salzburg tem que fazer resultados contra Pachuca e Al Hilal, que são jogos duros. Então eu penso assim, eu acho que o Salzburg vai brigar pela vaga nas oitavas. E aí nas oitavas é muito difícil que avance contra, teoricamente, Juventus ou Manchester City, que são times bem melhores. Mas eu acho que é uma experiência, eles têm que aproveitar. E tem um detalhe que é muito importante. Diferente dos outros times europeus, que ou vem numa batida de fim de temporada e vão emendar aí data FIFA e Copa do Mundo de clubes, e outros que deram alguns dias de férias e depois vão aí dar mais uns dias de férias depois. Para o Salzburg foi diferente, o planejamento foi diferente. O Salzburg já teve as suas férias, o time está tendo, na verdade, né? Quem for para a seleção agora na data FIFA, beleza, vai para a seleção. Mas quem não foi ainda está de férias. E o retorno para o início da próxima temporada é no dia 9 para o Salzburg. Então, ele é um time diferente dos outros europeus, que ele vai começar a temporada na Copa do Mundo de Clubes. Ele tem um amistoso dia 12 contra um time da terceira divisão para ganhar ritmo, né? Vai ser uma pré-temporada bem curtinha. E aí ele já embarca para os Estados Unidos para jogar a competição. Então vamos ver se isso vai ser bom ou ruim fisicamente. O time está iniciando a sua temporada. E isso teria que acontecer, porque o Salzburg ele está nos playoffs da Champions. Então a temporada para ele começa bem antes dos outros, que vão entrar ali no meio final de agosto, nas suas ligas. Então o Salzburg já tem que estar em ritmo para os playoffs da Champions. Então não dá para ele parar depois da Copa do Mundo de clubes. Vamos ver, a minha expectativa é essa, que eles consigam tentar passar para as oitavas, mas eu acho que o Pachuca e o Al Hilal não vão ter medo, vão jogar de igual para igual e acho que vão ser jogos bem interessantes. É isso, gente. Então esse foi o guia do Red Bull Salzburg, que ficou maior que os outros, hein? É interessante, quanto mais a gente pesquisa, mais coisa a gente tem para trazer, é muito legal. Te convido a clicar na playlist que vai aparecer aí para maratonar os outros vídeos e curtir aí, entender como chegam todas as equipes para a Copa do Mundo de Clubes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.